Olá, alunos e alunas. Bem-vindos à disciplina de Introdução aos Algoritmos. Essa disciplina ela tem por objetivo apresentar os conceitos básicos de algoritmos e programação para alunos dos cursos de Ciência da Computação e Sistemas de Informação. Ao término desta disciplina, o aluno ele deve ser capaz de resolver uma série de problemas usando lógica de programação. Ele deve ser capaz de dominar os conceitos básicos de lógica de programação e de linguagens de programação para a construção de algoritmos mais simples. Deve também ser capaz de reconhecer a importância do uso de algoritmos para a resolução de uma série de problemas diversos do mundo cotidiano. Para isso, o aluno ele deve dominar os elementos básicos para o desenvolvimento de algoritmos, que são as operações lógico-matemáticas e de atribuição, as estruturas sequenciais, as estruturas condicionais, as estruturas de repetição, modularização e recursão, bem como o uso de vetores, strings, matrizes e registros. Além disso, deve ser capaz também de usar adequadamente arquivos textos e binários, bem como ponteiros e alocação dinâmica de memória. Com isso, com todos esses elementos e essas estruturas, ele deve ser capaz de resolver problemas do mundo real utilizando algoritmos. A disciplina ela tem uma grande importância na sociedade atual, uma vez que possibilita capacitar o aluno para fazer um uso eficaz do computador para resolver problemas. Ela auxilia o desenvolvimento lógico, do raciocínio lógico, matemático e o pensamento algorítmico, cada vez mais necessários na sociedade contemporânea. Muitos problemas, mesmo não sendo da computação, problemas diversos da veterinária, da biologia, das ciências humanas, muitos desses problemas, eles cada vez mais são resolvidos de forma mais fácil e lucrativa usando algoritmos. Então, a disciplina tem importância não somente para alunos de cursos de computação, mas de outras áreas também. Isso porque cada vez mais a sociedade precisa de computação. Cada vez mais temos aí aparatos tecnológicos com computação, com inteligência artificial, e entender algoritmos é fundamental para entender o funcionamento desses equipamentos. A nossa ementa, ela aborda os seguintes conteúdos. Inicialmente, uma visão rápida e geral do funcionamento de um computador. Na sequência, uma visão rápida também geral sobre sistemas numéricos, para entendermos o que é um sistema binário, um sistema hexadecimal, por exemplo. Continuando, apresentaremos os elementos básicos de algoritmos, que são as variáveis e constantes, e as estruturas sequenciais, condicionais e de repetição, sendo que dentro das estruturas sequenciais, as operações básicas lógico-matemáticas. Na sequência, abordaremos modularização e recursão, e então entraremos em vetores e matrizes, incluindo aí as strings, e os algoritmos de busca em vetores, ou seja, queremos encontrar algo numa lista, numa relação, então fazemos uma busca. Essa busca é otimizada se os dados estiverem ordenados, então nós abordaremos os algoritmos básicos de ordenação de vetores em memória. Na sequência, arquivos e registros e ponteiros e alocação dinâmica. Recomendamos, na realidade, existem uma série de livros que podem ser usados para apoio à disciplina. Indicamos preferencialmente o Farrer, o Foberlone e o Piva Júnior, mas existe uma série de outros livros. A disciplina adotada é C++, você pode usar também aí o C++ como programado, Data and Data, ou como suporte, ou qualquer outro bom livro de programação em C++. Nós temos um ambiente virtual para disponibilização de materiais, como slides, videoaulas, informações, avisos. Esse ambiente virtual está no Google Classroom, e para você ter acesso à sala, você entra no Google Classroom com a URL da sala e informa o código da turma, que é o que está apresentado na tela.
Nós também utilizaremos o DRED. O DRED é uma ferramenta, é um juiz online, ou seja, ele permite que você envie um código seu para resolver um problema e ele avalia se esse código resolve o problema ou não. Caso não resolva, ele apresenta alguns dos possíveis erros no seu código. Essa ferramenta ela está em franco desenvolvimento, mas já tem sido utilizada por nós há bastante tempo. Ela é utilizada, por exemplo, para a aplicação das avaliações. Aqui você tem um exemplo do que seria uma lista de exercício no DREDS. Então, você tem um enunciado da questão, você envia um código em C++ para resolver a questão e ele avaliará para você. Os professores da disciplina, os responsáveis pelas aulas teóricas, eles têm um horário de atendimento pré-definido, verifiquem na tela. Observação, eles estão disponíveis para todas as turmas, não apenas as que eles atuam. Os outros professores, e mesmo esses professores, podem também atender em outros horários, mas nesse caso você precisa agendar antes com eles por e-mail. O plano de curso ele está disponível no SIG, há uma versão sintética. No Google Classroom há uma versão mais, como se diz, mais detalhada. Recomendamos que você prefira sempre a versão do Google Classroom, uma vez que ele é utilizada, inclusive, para o cadastro no SIG. E aí, das datas, o que temos mais importante aí no momento no plano de curso para você estar atento é, dia 4 de abril nós temos nossa primeira avaliação. Nós teremos 3 provas, 3 avaliações presenciais, que são a primeira envolvendo estruturas condicionais, repetição, estruturas sequenciais, condicionais e repetição, modularização e recursão, valendo 20%. Nossa segunda avaliação envolve vetores e matrizes, incluindo aí algoritmo de busca e strings, também valendo 20%. No dia 25 de abril, nossa terceira avaliação, no dia 30 de maio, envolve registros, ordenação e arquivos texto. Além das 3 provas, temos listas de exercícios, totalizando 20%, e projeto prático com apresentação, totalizando 20%. Para as turmas à distância, tem ainda listas de exercícios para registro de frequência. Importante que os alunos que estejam fazendo a disciplina à distância, turma de recuperação, que eles estejam atentos que precisam fazer exercícios para valer presença. As listas de exercícios são compostas de 3 listas individuais, cada aluno precisa fazer sua lista. A primeira lista envolve vetores e matrizes, a segunda, registros, ordenação e arquivos textos. Essas 2 primeiras listas, cada uma vale 5%. A última lista, abordando ponteiros e alocação dinâmica de memória, vale 10%. O projeto prático está dividido em 2 etapas, a primeira valendo 5%, a segunda 15%. E os detalhes estarão disponíveis no Google Classroom, sobre as 2 etapas, incluindo o prazo de entrega e informações de apresentação. Além dos pontos normais, em acordo com a PRG, nós estamos propondo uma estratégia de bonificação. Ou seja, alunos que participarem de atividades indicadas pelos professores poderão ter uma pontuação extra que será lançada na nota final da disciplina. Essa pontuação extra refere-se à participação em aulões. O que são esses aulões? São aulas extras ministradas por monitores ou outros professores em horários diferentes dos horários da disciplina, geralmente destinados à resolução de diversos exercícios. O comparecimento adequado nas monitorias, entre outros. Nas regras para a bonificação, é importante destacar que você precisa participar de pelo menos 10 atividades ao longo do semestre, ou seja, 10 comparecimentos adequados à monitoria, por exemplo, para poder ganhar alguma bonificação. Tendo esse direito, essa participação, essas 10 atividades vão te dar direito a 10 pontos na média final.
né? Há 2 pontos, desculpem, há 2 pontos na média final, e isso será lançado como 10 pontos na última prova. Então, 10 pontos na última prova, 2 pontos na média final. A cada 5 participações adicionais que você tiver, além dessas 10 atividades, você tem direito a mais 5 pontos extras na nota final, né? Ou seja, você pode chegar a um total de 20 pontos adicionais na última prova, ou 4 pontos na média. Observação importante, nós estamos em processo de seleção de monitor, e, portanto, essa bonificação ela depende de nós conseguirmos selecionar um monitor adequado para a disciplina. Bom, a disciplina, ela, apesar de ter uma carga teórica considerável, são 4 aulas teóricas e 2 práticas por semana, ela tem uma ênfase em prática. Resolução de problemas e exercícios usando as estruturas de algoritmos, as estruturas de programação. Então, o computador é o laboratório. Tá? Se você não possui um computador, um notebook, utilize os computadores disponíveis nos laboratórios do DCC, mas é extremamente importante que você tenha em mente que você precisará praticar pelo menos o tempo que você fica em aula para poder fixar os conceitos. Então, se você tem 6 horas em sala aprendendo algoritmos, pelo menos 6 horas por semana você precisará dedicar-se para resolver problemas, né, implementando algoritmos. Sem essa prática, você não fixará os conceitos e não conseguirá entender e sair bem numa avaliação. Porque os conceitos, na realidade, eles são muito simples, muito básicos. O grande problema é quando você vai resolver um problema usando-os. É como pensar em matemática, né? Os conceitos básicos para resolver uma equação no primeiro grau são muito simples. Na hora que você vai praticar, que você vê os exercícios, é que, opa, mas como é que eu monto essa equação? Então é a mesma coisa com algoritmos. A computação, de uma forma geral, ela exige um raciocínio algorítmico por parte do seu profissional. Ela exige um bom raciocínio lógico matemático. Então é importante ter em mente que sem essa prática você não conseguirá fixar os conceitos. Tá? Mais ainda, quanto mais dificuldade você tem com essa parte, maior deverá ser sua dedicação a trabalhar com os exercícios. E é você. Não adianta você copiar a solução do colega. É muito interessante aqui trabalhar em grupo, mas de outra maneira. Você implementa a sua solução, seu colega implementa outra, sua outra colega implementa outra. Vocês se juntam para trocar experiências para ver como ele resolveu, como você resolveu. E você vai, inclusive, achar interessante porque as soluções serão diferentes. Né? Nas estruturas mais básicas, é mais fácil ter soluções mais parecidas. À medida que os conhecimentos avançam, você vai ver que as pessoas diferentes resolvem problemas algorítmicos de forma diferente. Então, por isso é importante a prática, porque não adianta você ver solução. Ao chegar na hora de uma prova, você não dá conta de fazer a sua solução. Então, dedicação é crucial para o sucesso na disciplina. Esse é o preço. Você está numa escola que você não paga, ela é paga por meio dos impostos. Então é importante que você tenha isso em mente. O contribuinte brasileiro, seu pai, sua mãe, ao pagarem impostos, eles estão ajudando a pagar os profissionais da UFLA, os professores e funcionários. Com isso, estamos sendo pago, a sua estadia na universidade é paga por meio de impostos. Então valorize isso. Dedique-se. Avalie, inclusive, né, se você está disposto a pagar o preço, né, que o curso exige. Um curso de programação exige um bom esforço na parte lógico-matemática. Né? Vocês têm a disciplina de cálculo, né, por exemplo, além de algoritmos, ela é essencial para cursos de computação e sistemas. Então você tem que, inclusive, avaliar se você está disposto a pagar esse preço, porque esse é o preço a pagar por atuar na área de computação. É desenvolver o raciocínio lógico-matemático e algoritmo. O computador é o laboratório e nós utilizaremos na disciplina a linguagem de programação C++. Por quê?
Porque o C++ atende plenamente às necessidades da disciplina. O C++ é uma evolução do C, também dá para resolver usando o C, né? Então essas duas linguagens são linguagens utilizadas atualmente e há muito tempo estão entre as mais utilizadas e mais importantes do mercado. Vira e mexe, uma ou outra linguagem entra em moda e o C e o C++ continuam lá entre as 10 primeiras, sem sair dali. Por quê? Porque elas são usadas, inclusive, para implementar as outras linguagens e implementar sistemas operacionais. Então, você conhecendo essas linguagens, você vai ter facilidade para dominar e usar várias outras linguagens. As listas de exercícios serão disponibilizadas no DRED e recomendamos que você procure exercícios adicionais, inclusive podem procurar os professores caso tenha dúvida num exercício que você viu num livro ou num site com uma maratona de programação, pode procurar para tirar dúvidas. As avaliações são aplicadas todas em um mesmo horário, né, geralmente. Só quando as turmas são muito grandes, que aí acabam sendo 2 horários, mas preferencialmente um horário apenas, e são aplicadas aos sábados. Isso justamente para que uma turma não tenha uma avaliação diferente da outra. Geralmente são compostas com 3 questões, que você vai implementar no computador e entregar usando o DRED. Observação pontual, caso você seja adventista, procure o seu professor para verificar o que será feito no seu caso. Como é que você estuda? Programando. Tá? Foi na aula, comece a resolver exercícios. A prática dos conceitos é essencial para o aprendizagem. Como já ressaltamos, as aulas práticas não são suficientes para você fixar os conceitos. Se você tem 6 horas de aulas por semana, pelo menos 6 horas programando. Tá? Quanto maior a sua dificuldade, maior deve ser a sua carga. Se você já trabalha com programação, talvez a carga seja um pouco menor. Mas tome isso como métrica. Reservar ao menos 6 horas para praticar os conteúdos da disciplina. Você faz o curso de sistemas, trabalha de dia, estuda à noite, reserve uma parte do seu final de semana. Infelizmente, você tem que dedicar-se, porque senão você não conseguirá sair com êxito da disciplina. Tá? Estou falando como alguém que trabalhou durante o curso de graduação e essa foi minha realidade. Sentar finais de semana para resolver exercícios. Sem isso, você não conseguirá sair com êxito do curso. Nós temos acompanhado há bastante tempo e verificado. Quem faz os exercícios, quem pratica, não é necessariamente conseguir resolver, mas quem tenta, quem vai ali, se esforça, é quem consegue. E quando você está fazendo um exercício, não desanime se você errar. Você vai aprender muito quando você corrigir seu erro. Então você começou e está errando, procure ajuda. Procure ajuda de um colega, procure ajuda do monitor, procure ajuda do professor. Você vai aprender, não é somente resolvendo o exercício, mas corrigindo os erros. Não deixe sua lista de exercícios com exercícios que não resolvem totalmente a solução. Muitas vezes o DRED vai lá falar para você, sua nota é 60 porque você não resolve todos os casos do problema. Busque corrigir isso. Busque tirar nota máxima. Procure o professor para entender onde é que você está errando. Ao entender isso, você vai corrigir uma estrutura de raciocínio que poderia te levar a outros erros no futuro. Então, importante corrigir isso. Bom, o que a gente espera de você? Que você traga dúvidas, busque dar uma olhada antes no material, pegue o livro, dê uma olhada, veja o slide, para chegar para o professor já com uma visão geral do assunto. E aí, trazer dúvidas, participar ativamente das aulas com dúvidas, questionamentos, verificar outras formas de uso daquele conhecimento e realizar exercícios. Sobre recuperação em frequência, né? Nós adotamos o que está estipulado, né, para a recuperação de trabalhos escolares, caso você tenha ausentado-se de uma aula e por algum motivo legal tenha direito à recuperação, nós seguiremos o que está estabelecido na Instrução Normativa, né, 9 de 2019, disponível no site da PRG. Uma observação importante é
Algumas ausências justificadas, elas te dão direito a recuperar trabalhos, como, por exemplo, se você adoeceu durante uma prova, você tem direito a refazer a prova, mas não abono de falta. Tá? É extremamente importante chamar a atenção para isso, porque você precisa ter pelo menos 75% de frequência, caso tenha nota entre 60 e 70, ou pelo menos 65% de frequência, caso sua nota seja superior a 70. Considerando que você tenha que conseguir 75% de assiduidade, o máximo de faltas que você tem é 12 dias. Então, faltou mais do que isso, você mesmo que consiga a nota, está reprovado por falta. Tá? Observações adicionais, baseado na CEP 473, que rege as normas do ensino de graduação. Você não poderá utilizar notebook, celular durante as aulas, sem autorização expressa do professor. Então, você só pode fazer uso de celular e notebook durante as aulas se o professor seu autorizar isso. Além disso, durante as avaliações presenciais, durante as provas, você deverá vir munido de documento de identificação com foto. Carteira de motorista, carteira de identidade ou até mesmo a carteirinha da UFLA. Tá? Continuando, a prova tem um tempo mínimo de realização e você deverá ficar na sala até que os professores autorizem a sua saída. Bom, como comentamos anteriormente, né, há um tratamento diferenciado de frequência para turmas EAD. Na turma presencial, a frequência nas aulas teóricas será controlada por chamada oral ou lista de presença, aplicada em diferentes momentos da aula, pode ser no início, no fim ou no meio. E nas aulas práticas, pode ser que o professor exija a realização de um exercício do DRED para poder contar como presença. Ou seja, além da chamada oral e lista de presença, ele pode exigir a realização de um exercício para contar como presença. Para as turmas EAD, a frequência será contabilizada por meio de lista de exercícios, né, para a frequência da semana. Ou seja, para cada semana haverá uma lista de exercícios específicos e aqueles exercícios com prazo de entrega precisarão ser entregues para valer como frequência da semana. Ressaltamos aos alunos EAD que durante as avaliações presenciais, né, eles deverão munir-se de documentos com foto. Bom, é isso. Esperamos você na disciplina. Sucesso e dedicação. Obrigado.